Olá, estamos aqui em mais um episódio do Saúde e Bem Viver, hoje recebendo a farmacêutica Lilian Vivian Madison, que vai falar um pouquinho sobre algo super importante, que é uma prática muito comum, né, e dos seus malefícios, que é a automedicação. Oi Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, com o pessoal aqui do Estafeta, é isso? Né? E vamos ver o que a gente pode passar de informações ali sobre a automedicação, que é um grave problema que causa muitas mortes no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas o Brasil é um dos principais países que tem essa automedicação muito prevalente e que causa muitos problemas de saúde e muitas mortes todos os anos. Explica pra gente, Lilian, para começar, o que é a automedicação? Bem, a automedicação é eu tomar uma medicação, né, por vontade própria. Eu mesma estou tomando a minha medicação sem ter uma indicação de um profissional da saúde, geralmente um médico, né. Que na farmácia a gente pode ir e são medicamentos de venda livre. Geralmente, né, os medicamentos de venda livre são esses que podem ser prescritos, né, podem ser indicados sem o receituário médico. Mas que é aí, Lilian, que mora o perigo, né? Porque aí as pessoas têm em casa, têm livre acesso a essa medicação e se automedicam diante de qualquer dor ou desconforto. E isso a gente sabe que é uma prática comum entre nós, né? Então, assim, os maiores prescritores, né, na automedicação são quem? Os familiares, os amigos, os vizinhos. Então, é aquela história. Eu tomei, fez bem para mim, acho que tu pode tomar também. Então, tomar muito cuidado que, se for essa situação, observar a caixinha da medicação. Se tem aquela tardinha vermelha, não. Tem que ter uma prescrição médica, tu tem que fazer uma consulta médica para saber se pode tomar ou não. E cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um problema de saúde. As medicações, principalmente, elas são mais prejudiciais por causa que o meu metabolismo é diferente. Então, eu tenho talvez um problema renal, um problema hepático no fígado, né? Então, a medicação, 80%, 90% delas são metabolizadas pelo fígado. Então, se eu tenho um problema renal e minha vizinha não tem, né? Então, pode dar algum problema comigo. E a excreção dos medicamentos, que é a forma como a gente elimina eles, geralmente é pelas vias urinárias, né? Então, também, se eu tenho algum problema com os meus rins, pode dar problema. Mas, então, assim, o médico vai dar todo o teu histórico para ele e ele que vai saber indicar, né? Pode tomar esse ou aquela medicação. E a gente fala isso da tarja vermelha porque é uma coisa visual que o pessoal tem que prestar muita atenção. Então, esse que tu tem na mão é o ibuprofeno. Esse é um dos principais medicamentos que são utilizados automedicados, né? Que as pessoas se automedicam. E não precisa receita médica para comprar. Qualquer pessoa pode chegar na farmácia e comprar essa medicação. Pois é. Aí que tá, né? Ele é um medicamento que deveria ser vendido com a prescrição médica. Está escrito na caixinha aqui, venda sob prescrição médica. Então, teria que ter a receita. Diferente de uma situação que é um antibiótico, que também tem a tarja vermelha, mas é obrigatório ter a receita, porque a receita, uma via, fica na farmácia. Então, assim, ali a partir de 2010... os antibióticos, eles entraram nessa obrigatoriedade da receita. Por quê? Né? A gente sabe que começaram as superbactérias, né, que o pessoal fala. Então, assim, as pessoas tomavam antibiótico para qualquer dorzinha de garganta, geralmente, né? E ali a bactéria começava a causar ela começava a ficar mais resistente. Então, a próxima vez que eu tomava, já não fazia efeito. E daí se começou a criar essas superbactérias que os antibióticos mais potentes já não resolvem mais. A pessoa vai a óbito, tu tem uma infecção bacteriana, né? Tu tem uma sepse. Então, então, a partir de 2010, os antibióticos entraram nessa lista. Porque até então, eles eram a segunda medicação mais usada
assim, sem prescrição médica, né? Dentro da automedicação. A primeira são as medicações para dor e para febre, né? Os anti-inflamatórios e os antitérmicos. Em segundo lugar, eram os antibióticos. Em terceiro lugar, os relaxantes musculares. Então, que o pessoal faz muito uso indiscriminado dessas três classes de medicamentos, né? Sim, se minimizou o problema com essa obrigatoriedade da receita médica na compra do antibiótico. Em contrapartida, nós encontramos ainda medicações que estão de livre acesso, né? São de livre acesso para a população, e as pessoas se automedicam de uma forma muito frequente. Sim. A automedicação, o problema da automedicação é, que nem eu comentei antes, né? Cada pessoa tem um organismo diferente, né? Então ela vai metabolizar, ela vai excretar essa medicação de uma forma diferente. Essas medicações, elas às vezes são utilizadas em excesso, né? Que nem eu trouxe aqui, ó, o tal do ibuprofeno, né? Que é um anti-inflamatório. Ele é usado então para dor e para febre também. E a gente tem aqui, ó, ibuprofeno, né? Ele é um genérico, e a gente tem o Alivium, que é geralmente usado para criança, né? Então, se tu observar, o nome genérico é o mesmo, tá? Nessa caixinha a gente tem uma dose bem pequenininha, uma dosagem pequenininha, porque ele é infantil. Então, ele não tem a tarja vermelha. Nesse aqui a gente tem a tarja vermelha bem descrita, porque nós temos cada comprimido 600 miligramas. Então, para causar uma intoxicação com uma caixinha dessas aqui, a grande chance. Essa é uma informação muito importante, porque eu não tinha esse conhecimento da tarja vermelha, a gente não costuma olhar e se atentar para isso, né? Então, esses que têm a tarja vermelha, eles têm um risco grande de intoxicação. Claro, exatamente. Por isso que ele tem a tarja vermelha. Ele precisa ter uma prescrição médica que acompanha ele, para te comprar na farmácia. Apesar que a gente sabe que eles, né, eu chego lá, eu quero ibuprofeno, é vendido qualquer um normalmente. tem acesso. E nós temos também as medicações de tarja preta, né? Então, geralmente aquelas medicações que são para o pessoal dormir melhor, tomam de noite, sim, né? Insônia, ansiedade, antidepressivo. Então, esses têm a tarja preta porque tem um receituário especial que tu vai deixar na farmácia, vai ficar inclusive o teu nome lá registrado, o lote do medicamento, inclusive até o médico que prescreveu essa medicação. Então, tu tem que ter a receita médica nesse tarja preta também. Porque eles são medicamentos, assim, vamos dizer assim, leigamente mais fortes, né? Eles atuam no sistema nervoso central, eles atuam no cérebro. Então, a dependência, né? Por causa dessas medicações, o risco é muito grande. Sim, tem medicações, inclusive, que depois de ingerir a pessoa não pode dirigir, uma série de questões assim, que afetam a percepção em relação ao espaço, ao tempo. Exatamente. Por isso que geralmente eles são tomados de noite, né? Esses para dormir, né? Mas tem indicações também, né? Para casos graves, assim, de depressão, que tu toma durante o dia para estabilizar. Mas tu pode ver, a pessoa fica bem, assim, fora, né? Às vezes não fala coisa com coisa, fica sonolenta, né? Então, tira realmente o teu estado de consciência. Sim, altera o estado de consciência. Isso aí, exatamente. Que é importante falar sobre isso, porque sempre que a gente tiver alguma coisa, algum sintoma, tem que procurar um médico que possa prescrever, que possa acompanhar, inclusive, os eventuais efeitos colaterais das medicações, que tem, né? Mas que se tiver um médico acompanhando, a gente vai estar bem assistido. Então, na bula tá tudo descrito, né? Antigamente, quando eu fiz a faculdade de farmácia há 20 e poucos anos atrás, a bula era um mistério aquilo lá, só quem entendia era grego para pessoas normais. Porque falava muito de a farmacocinética da medicação, a farmacodinâmica. Ninguém entendia nada, só quem era da área mesmo. E há mais ou menos uns 10 anos atrás, começou a tal da bula leiga. Então, a bula, ela é muito acessível.
Claro, o pessoal fala assim, eu não vou ler a bula porque pode acontecer tanta coisa. Não, mas ali mostra os riscos, né? E aí se tu já sabe que tu tem algum problema, né? Tu pode dar uma olhadinha ali, se identificar com tal problema e optar por não eu tomar. acho que isso passa por também se apropriar do próprio corpo, né? Exatamente. Porque cada corpo é um corpo. Eu sempre digo assim, ninguém conhece mais o nosso corpo do que nós mesmos. Exato. E não terceirizar, né? Colocar na mão de um outro, de uma medicação que tu nunca viu, ou um amigo prescrevendo alguma coisa. Acho que é isso, cada organismo é cada reação é uma, e a gente precisa estar atento para isso, assim, cada um para o seu próprio corpo. Eu vejo muito assim, às vezes a gente, né, pela pesquisa, né, que a gente trabalha, a gente conversa com algumas pessoas, assim, eu faço todo esse histórico da medicação, né? E ali eles me dizem, olha, esse remédio aqui é para o meu marido, mas eu tô tomando também. Daí tu vai lá olhar, é um tarja Só para preta. esclarecer, a Lilian está falando da pesquisa do Instituto Moriguchi, né? Que nós fazemos parte, eu como psicóloga, ela como farmacêutica, e ela questiona toda a parte medicamentosa do paciente. Exatamente. E olha que coisa, que interessante isso, a pessoa toma a medicação que foi prescrita para um familiar. Isso. Então, para o meu marido fez bem, ele ficou mais tranquilo, e daí eu não estou me sentindo bem, assim, estou que nem ele, vai lá e toma. O risco, né, de ter uma complicação é e até muito coisas graves. Não, é assim, às vezes a gente dá até risada, né, mas assim, a gente orienta, né, não pode fazer isso, né, daí tu explica tudo, né. Mas, e também, assim, eu trouxe outra medicação aqui, ó, que era vendida, né, durante a pandemia, ivermectina. Como se fosse, né, resolver o problema, até como preventivo, né, o pessoal já tomava como prevenção. E ele tá aqui, ó, venda sob prescrição médica. Então, a ivermectina, ele é um antiparasitário, é para vermes, certo? É uma medicação estudada, desenvolvida, né, para matar vermes. Da mesma forma, tem a tarja vermelha, que é uma medicação, indica que pode intoxicar. Ela tem essa tarja vermelha, então tem riscos, né? Que nem tu falou, tem os efeitos adversos, os efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles são graves. Às vezes, a interação entre medicamentos também pode dar, né, essa tarja vermelha, assim, essa indicação de tarja vermelha por causa de interações entre medicamentos ou efeitos adversos. Né? Então, a tarja vermelha é um alerta de que tem que ter uma prescrição médica, né, para poder fazer uso dessa medicação. Lilian, muito obrigada por ter vindo nos esclarecer essas questões. O Saúde e Bem Viver busca informações verdadeiras, de qualidade, né, numa época que a gente sabe que tem muita fake news por aí. Então, esse programa vai estar disponível nas plataformas do Estafeta, no site, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. Até a próxima!